Agora, nessa última palestra, a gente vai falar sobre tratamento com íons de prata e cobre. Quem vem aqui conversar com a gente no palco é o Márcio Takamoto, engenheiro e representante da Pure Water. Márcio, seja bem-vindo ao nosso palco, venha para cá, por gentileza. Muito obrigada por ter vindo participar aqui com a gente. Você fecha aqui a responsabilidade de fechar o nosso conteúdo do dia e da edição. Fique à vontade, o palco é seu. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Como foi dito, meu nome é Márcio, eu sou engenheiro químico, né? Eu trabalho na empresa Pure Water Ionizadores. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito de tratamento com os metais, né, especificamente com a prata e com o cobre. Algumas propriedades, né, desses íons, né, como eles atuam, as aplicações. Vamos falar sobre a origem exatamente da ionização em si, de um equipamento ionizador. Vamos falar também a respeito das ações dos íons, como eles realmente tratam a água, né, como ele combate as contaminações. E aí eu vou falar um pouco a respeito do nosso ionizador, da Pure Water, né? A respeito de clientes, como funciona o nosso equipamento. E também no finalzinho a gente vai ter alguns depoimentos de clientes nossos que mandam para nós vídeos de depoimentos, declarações a respeito do nosso equipamento. Bom, da onde surgiu essa ideia de tratar a água com íons? Na verdade, ele foi descoberto sem querer, né, pelos egípcios, pelas civilizações antigas, que no início eles usavam reservatórios metálicos, de prata, de cobre, mais por questão de estética, né, de status, mas conforme o tempo eles foram percebendo que com aquelas vasilhas, com aquelas jarras metálicas, a água conseguia se conservar melhor, ela não gerava algas tão rapidamente como os outros reservatórios, né? E aí o que acontece? Eles, sem querer, descobriram que utilizando os recipientes metálicos, especificamente de prata e de cobre, eles conseguiram conservar melhor essa água, né? E aí depois eles até usaram na Idade Média, durante a peste bubônica, os pais colocavam colheres metálicas, né, de prata na boca das crianças para poder combater um pouco mais essa peste, tá? Então começou um hábito a se usar metais para combater vários tipos de contaminantes, mesmo eles não sabendo o motivo de conseguir eliminar, tá? E aí o que aconteceu? Utilizando essa ideia, a NASA desenvolveu um equipamento e aí sim se desenvolveu a ionização, que seria uma geração forçada e controlada através de um equipamento, tá? Por que a NASA utilizou isso? Para poder fazer o tratamento da água dos tripulantes, tá? O que acontece? Eles não poderiam utilizar o cloro por ser muito agressivo, ter uma dificuldade muito grande de armazenamento, né? Que é perigoso lá na espaçonave, e eles precisavam de um tratamento que tinha baixo consumo de energia, porque lá nas naves eles têm uma energia muito limitada, tá? E aí foi aí que eles utilizaram a ionização para fazer esse tratamento lá nas naves, tá? E aí, só por curiosidade, em 2008 os íons, né, a ionização foi reconhecida pelo ZEPA, né, como um combatente para contaminações, tá, de antimicrobiológicos. Então, depois que a NASA acabou utilizando isso para os tripulantes, eles viram um valor real da ionização desses íons de prata e cobre, tá? E aí o que aconteceu? Eles começaram a utilizar em outros locais, como por exemplo, na base de tinta, né, para colocar nos cascos, para proteger, para a proliferação de algas, corrosões, tá? Esponjas de aço, curativos. Agora mesmo na pandemia a gente viu muitas máscaras, né, com aquele filtro com íons, né, de prata para poder ajudar no combate ao vírus. Tá? Então tem ar-condicionados, sabonetes, desodorantes. Então começou a se ampliar muito essa utilização dos metais para tratamento de vírus e bactérias. Então, como é que funciona o combate do micro-organismo, né? Como é que os íons combatem esses micro-organismos? O que acontece? O íons, por osmose, ele acaba penetrando dentro da estrutura da contaminação.
tá? Eu falo brincando que a gente contamina o contaminante. Então o que acontece? Ele entra dentro das contaminações, das bactérias, dos vírus, e ele mexe no DNA e no RNA dessa bactéria. Então o que acontece? Ele modifica o DNA e o RNA dessa bactéria e ela não consegue se proliferar. Tá? Então esse é um modo da reprodução. Se ele se alastrar, é por reprodução. Tá? E ela justamente precisa dessas ligas de DNA e RNA. E aí que entra os íons. Né? Ele consegue quebrar essas ligações e aí as contaminações não conseguem se proliferar. Tá? Então, basicamente, ele ele limita a reprodução das contaminações. Bom, utilizando essa tecnologia da NASA, né, a gente começou a utilizar em piscinas. Tá? Qual que é o intuito de utilizar na piscina? Justamente evitar o mesmo objetivo da NASA, né, que é evitar produtos químicos na piscina. Tá? E também com baixo custo de energia. Então, essa aqui é uma instalação padrão do nosso equipamento, né? Então a gente tem a circulação padrão de água, que a água coletada no ralo de fundo passa pela bomba, passa pelo filtro, né? E volta para a piscina pelo retorno, tá? Então, aqui a gente tem instalado uma cuba de ionização onde acomoda as barras que são a liga de cobre e prata, tá? Aí a gente tem um painel que faz o comando e o controle da geração dos íons. Então, é uma instalação bem prática, né, bem simples, ali na casa de máquinas, que ocupa pouquíssimo espaço. E também tem muitas vantagens. Né? O próprio equipamento ele já tem algumas sinalizações de funcionamento dele mesmo. Né? Ele mesmo já vai com um timer que consegue programar o ligar e desligar da bomba. Então o cliente não precisa ter um timer externo, não precisa ficar ligando e desligando a bomba e o filtro manualmente. Tá? O próprio equipamento já tem o próprio timer que consegue fazer essa automação. Tá? E aí também tem uns LEDs de funcionamento, que é indicando que está funcionando, se precisa de alguma manutenção, ou se tem alguma coisa de errado com a parte de geração de íons. Tá? Bom, além das piscinas residenciais, que a gente consegue trabalhar sem a utilização do cloro, nós temos um equipamento voltado para piscinas coletivas, tá? Onde a exigência da Anvisa obriga que você tenha no mínimo 0,5, 0,8, dependendo da região, ppm de cloro na piscina constantes. Então, em qualquer momento que você você for medir na piscina, você precisa ter esse parâmetro mínimo. Tá? Então, para atender essa demanda, nós temos um sistema que, junto com o ionizador, nós temos um controlador de cloro. Tá? Ele vai estar constantemente medindo a água ali da piscina e vendo se há necessidade desse cloro. E também a gente faz o ajuste do pH, que é um parâmetro importantíssimo para o tratamento da piscina. Tá? Então, essa aqui é uma carinha básica do equipamento. Tá? Aqui a gente vai ter os reservatórios, onde são armazenados o redutor de pH e o cloro, propriamente dito. E a vantagem o piscineiro em si, ele não vai precisar ficar preparando esse produto todos os dias. Então a gente consegue até reduzir o contato com os produtos químicos que o piscineiro vai ter. Tá? Então essas bombonas aqui, dependendo do tamanho delas, elas duram de 3, 4, uma semana. Elas conseguem manter a alimentação ali do equipamento. Tá? E aí a vantagem que a gente tem um equipamento automatizado é que a gente evita aquela superdosagem de cloro, tá? Que seria normalmente a primeira dosagem, que é sempre alta para poder aguentar o dia inteiro, né, de utilização. E também a gente evita a falta de produtos. Então, em qualquer momento do dia, né, seja de manhã, de tarde, de noite, eles vai estar sempre com a mesma carga de cloro, que é essa carga de 1 ppm. Tá? Por que a gente trabalha com ppm? Porque nas piscinas com o nosso sistema, quem trata a piscina é o ionizador. Tá? Como é que funciona a parte de geração de íons? Ali dentro da cuba, como eu mostrei, ele vai ter as barras ali de liga de cobre e prata, tá? O equipamento vai mandar um sinal para ele poder fazer a geração desses íons. E aí, com a arraste da água que está passando pela tubulação, esses íons vão sendo arrastados lá para a piscina. E aí, na piscina, em qualquer parte da piscina, vai ter íons prontos para atacar qualquer contaminação que tiver na água. E é isso que a gente chama de tratamento residual. Tá? Que é o quê? Mesmo com o equipamento desligado, ainda assim os íons vão estar presentes na água. Tá? E aí o que acontece?
qual que é a vantagem desse tratamento residual? Assim que a pessoa entrar em contato com a água, ela vai estar carregando as contaminações, né, junto com ela, e os íons já vão estar presentes ali ao redor dela. E aí, automaticamente, ele já vai eliminar essas contaminações, tá? Sem precisar passar pela tubulação, pelo ralo de fundo, pelo filtro. Então, essa é a grande vantagem da ionização, que é esse residual na água, tá? Então, ele vai estar sempre tratando a água conforme o contato com as contaminações, tá? Bom, aqui tem a questão do ajuste de intensidade do equipamento, né? A vantagem do equipamento é que ele tem esse ajuste justamente para não mudar o tempo de filtragem da piscina. Então, se você filtra 2, 3, 4, 10, 24 horas, a gente consegue se adaptar a esse tempo de filtragem utilizando esse knob de intensidade. Então, quanto menos horas filtrar, maior a intensidade. Quanto mais horas filtrar, menor a intensidade, tá? Infelizmente, o equipamento não faz a medição dos íons sozinho, tá? A gente utiliza uma fita de medição. A vantagem é que essa fita você não precisa ficar usando diariamente, né? Então, inicialmente você mede uma vez por semana essa quantidade de íons, e depois você consegue até medir a cada 15 dias, uma vez por mês, porque daí já vai estar bem estabilizado. Bom, vamos falar alguma coisa a respeito da ionização em si, tá? Então, como eu falei, eles são eficazes para combate de todas as contaminações, algas, fungos, vírus, bactérias, tá? A grande vantagem, como eles são metais puros, eles não alteram nada de parâmetros da piscina. Diferente do cloro, que todo cloro vai alterar o pH para baixo ou para cima, os íons não alteram nada de parâmetros da piscina. Eles não são agressivos à saúde, então o descarte deles é tranquilo, mesmo que tenha íons na piscina, esses íons não vão agredir a natureza, né? Até mesmo vão ser nutrientes para certo tipo de plantas e tudo, tá? Eles não deixam nem gosto, nem sabor, nem odor na piscina, nem cor, tá? Então eles não alteram os parâmetros da água, tá? Como eu falei, não agride o meio ambiente. E eles têm um residual na água, como eu expliquei, tá? Eles diminuem a demanda de produtos químicos, como eu expliquei, principalmente do cloro, porque eles conseguem tratar todas as gamas de contaminantes que são pertinentes à piscina, tá? Automaticamente, eles também acabam auxiliando um pouco na decantação da água. Por quê? Eles são metais que eles têm uma carga positiva dentro deles, tá? E aí essa carga acaba atraindo um pouco de sujeira, que é basicamente como funciona o floculante. O floculante ele tem uma carga em volta dele que atrai e aglomera essas sujeiras. Então os íons involuntariamente eles acabam auxiliando um pouco na decantação, tá? Eles também não deixam manchas na piscina permanente. Então, por exemplo, você está usando cloro, você não diluiu bem o cloro, caiu no fundo, ele vai manchar e nunca mais vai conseguir tirar. Isso os íons nunca vai acontecer, tá? E aí, os íons, eles vão fazer todo o tratamento biológico, mas a única coisa que eles não fazem é o oxidante, é o oxidar a água. O que seria oxidar a água? É eliminar a matéria orgânica da água, tá? Então, conforme a gente vai usando, a gente vai liberando um pouco de gordura, né, que a gente chama de matéria orgânica, pele morta, oleosidades. E aí, infelizmente, os íons não vão tratar isso. Isso não impede que a água seja utilizada, ela vai estar totalmente isenta de contaminantes, né? Ela pode ser usada normalmente. A única coisa é que ela não vai estar brilhando. Então, o que a gente se importa também bastante não é só com a saúde, mas também com o visual da água. E aí há uma necessidade de oxidar a água. Esse oxidante pode ser utilizado o próprio cloro, tá? Que é de fácil acesso, mas você pode utilizar também um oxidante. Várias marcas de fabricantes, eles fornecem esse oxidante, que é basicamente água oxigenada, tá? Então, tem clientes nossos que são totalmente aversos ao cloro que conseguem utilizar a piscina 100% sem cloro. Bom, basicamente, qual que são as vantagens, né? Vou repetir tudo que já foi falado, mas basicamente é aquilo lá que eu falei da intensidade, a gente não altera o tempo de filtragem, tá? Então não vai ter um consumo a mais de energia. O próprio equipamento já tem um baixo consumo de energia, porque a gente só precisa fazer uma pequena excitação para liberar os íons lá na água, né? Então o equipamento em si não consome nada de energia, basicamente, é coisa de menos de uma lâmpada, né? Então não vai fazer diferença nenhuma. Como eu falei, existem pessoas que têm alergias ao cloro, que daí ela não precisa utilizar nada de cloro, então ela consegue tratar 100% sem cloro, nunca vai ver o cloro na piscina, né?
Ele é compatível com qualquer revestimento, qualquer estrutura da piscina, seja de vinil, seja de fibra, ou até mesmo aquelas pedras vulcânicas, rijal. Então ele consegue tratar a piscina e não influenciar em nada na estrutura dela, tá? Ele não danifica nenhuma parte metálica, aquecedores, bombas, né? Como por exemplo, às vezes o cloro a gente dosa um pouco a mais, daí acaba atacando um pouco os aquecedores, bombas, né? Até mesmo algumas coisas estruturais da piscina, e o ionizador nunca vai ter esse tipo de agressão, tá? E aí ele automatiza também a questão da bomba, como eu falei, com um timer, tá? Ele liga e desliga a bomba e já mantém a piscina tratada, tá? Então aqui a gente tem alguns depoimentos no nosso site, no nosso YouTube, tá? Alguns clientes eles mandam uns depoimentos de agradecimento para nós, sempre filmando a piscina, tá? Então, são clientes reais que mandam para nós aqui, tá? Tá sem som. Tá sem som. Foi? Então. Dá só um minutinho que não foi o som. Ai, tá. Bom, infelizmente não foi o som, mas só para vocês verem que esse cliente aí, ele está dizendo que ele não utiliza nenhum produto químico na piscina, né? Como eu falei, como ele não altera nenhum parâmetro da água, então não há necessidade de ficar ajustando parâmetros, jogando produtos químicos. E é uma grande vantagem até mesmo para casas de veraneios, né, que a pessoa não está lá para tratar, eles deixando o equipamento lá funcionando. Quando eles forem lá, a única coisa que eles vão precisar fazer é tirar a folhagem, fazer uma limpeza física, e eles conseguem utilizar a piscina toda, tá? Sem problema nenhum. Esse cliente estava falando que ele não utiliza produto, tal, estava bem satisfeito. Aí, infelizmente, a gente vai só conseguir ver a piscina. Bom, agora também temos nossos clientes, né, nossa gama de clientes profissionais, tá, que são resorts, academias. Inclusive a gente tem várias redes de hotéis bem famosas lá de 5 estrelas, 6 estrelas em Fortaleza. Também temos a rede de hotéis da Clara Resort, tá? São 10 piscinas que eles têm instaladas lá. E aqui são algumas piscinas que a gente trata, tá? Então, independente do porte da piscina, da utilização dela, da quantidade de pessoas que utilizam, o nosso equipamento já é o suficiente para manter elas bem tratadas e isentas de qualquer contaminação. Tá? Aqui é um resort lá em Fortaleza, que é o Carnival, né? Eles também têm todas as piscinas do resort, inclusive dos quartos, das áreas comuns. Todos eles tratam com o nosso equipamento da Pure Water. Ó, só um detalhe, inclusive esses espelhos d'água aqui, não entram pessoas, né? Eles têm o nosso ionizador, e no vídeo deu para ver na recepção deles, eles têm uma cascata onde fica escorrendo água pela parede. O que acontecia? Aquela cascata gerava muitas algas, porque é um filete muito pequeno de água,
e ficava batendo muito sol na parede, né? E aí o que acontecia, ficava verde totalmente a parede. E aí eles colocaram o nosso ionizador e conseguiram resolver o problema, porque os íons vão estar presentes ali na parede, mesmo que a água fique bem fininha, ainda assim vai ter íons fazendo o tratamento, evitando que gere aquelas algas na parede, né? Então eles ficaram bem contentes também até na parte de espelho d'água, tá? Então, a gente tinha tem mais um vídeo aqui, é do nosso sistema profissional, tá? Infelizmente ficou sem áudio, mas no nosso site, na nossa página do YouTube, a gente tem todos esses vídeos, tá? E outros de outros clientes. E aí eu fico aberto a perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. E também nós estamos no nosso stand, né? Está no C5, ali do lado dos sanitários, tá? E quem quiser também passar o contato para a gente passar essas apresentações, passar qualquer dúvida que vocês tiverem, algum contato, né? Vocês também podem deixar os contatos que a gente deixa anotado aqui e retorna. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Márcio? Só levantar a mão que a gente leva o microfone. Alguém quer aproveitar? Não? Então fechamos. Márcio, muito obrigada por vir compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente, fechar esse conteúdo do dia. Eu peço aplausos para o nosso convidado.